Graças e paz, povo de Deus, nossa escola dominical novamente, estamos aí juntos. Nossa escola dominical online, né? Um pouquinho diferente devido às circunstâncias, né? Precisamos cumprir com esse isolamento, de certa forma, que venha nos precaver dos problemas que estamos vivendo nesses dias. Mas não podemos deixar de estudar a Bíblia, a Palavra do Senhor, através da escola dominical. Um ambiente gostoso, um ambiente onde Deus nos abençoa, fala com a gente. Estamos aqui eu, Reginaldo, e nosso irmão, amigo de fé, Daniel Santana, para mais essa escola dominical online. E hoje, lição número 4 da nossa revista. E na lição de hoje a gente vai aprender algumas coisas com um casal muito especial, Zacarias e Isabel. Vai. Zacarias e Isabel. Tempo para todo propósito. Tempo para todo um propósito. A gente vai estar lendo o versículo, o texto base, que se encontra lá em Lucas, capítulo 1. Para a gente ganhar tempo, eu já vou estar lendo. Lucas 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. História de Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas e que Deus tem o controle sobre todas elas, fazendo tudo com perfeição. No entanto, não nos acostumamos com a espera. Como é difícil esperar, né? A palavra de Deus já diz: esperei com paciência no Senhor. Só que a espera nos incomoda. A espera, ela nos deixa ansiosos, preocupados. Muitas vezes chegamos a achar que certas bênçãos não nos alcançam porque estamos fazendo algo de errado. Ou não temos fé o suficiente, não é verdade? Esquecemos que Deus tem tempo e propósito para todas as coisas. Então, não é de acordo simplesmente com um erro que eu cometi aqui, ou uma atitude de fé que eu executei acolá, isso contribui? Com certeza. Mas não serão isso que vai ter a resposta, que vai dar a resposta concreta do que Deus tem para a gente. Porque o propósito e o tempo é com Ele. O tempo está nas mãos do Senhor. A história deste casal nos ensina sobre o valor da espera e da fé. Você gosta de esperar, Dani? Quando eu mando mensagem para minha esposa e demora a vir a notificaçãozinha de que ela leu, já ficou ali agoniado. É chato. Quando a gente está com pressa, e assim, tu falou, e muito bem falado sobre a questão da espera, eu sempre gosto de fazer um paralelo, porque assim, o tempo, a cultura em que foi escrita a Bíblia é completamente diferente do nosso período. E assim, nosso período é como a gente é mal acostumado, né? A gente tem os acessos tecnológicos, né? A gente tem aí a informática, a internet, que tem gente que não consegue viver sem, e ela nos deixa muito assim, querendo as coisas de imediato.
Imediatismo. A gente manda mensagem para um cara que está na China numa facilidade enorme. Entendeu? Ali eu mandei e ele consegue visualizar aquilo ali num tempo recorde. E quantas vezes falha um pouquinho, hoje eu observo assim, pô, vou aguardar às vezes um loading de um vídeo, um jogo, de um filme, alguma coisa, demora 1 minuto, eu fico agoniado. Coisas ali que você tá. Coisas que antes, né, às vezes o tempo era maior de se esperar, você já suportava legal. Agora 1 minuto você já, nossa, tá esperando muito. É interessante esse negócio de internet. Eu sou um pouquinho mais velho, mas eu tenho certeza que você pegou essa época. Internet de escada. Meu pai do céu. O barulhinho do discador, a gente aguardava. Hoje, bota uma internet de 60 mega em casa, 50 mega, 200 mega. Nossa, a internet está lenta. Levou 5 segundos para fazer um download. A juventude de hoje em dia não conseguiria viver no nosso tempo. Isso é batata, não dá. Então a própria questão da espera, por ser um tempo diferente, você agora traz essa leitura para um período mais antigo, né? Eu achei muito legal a tua observação em relação à condição, né? Às vezes eu não recebi uma coisa de Deus, porque será que eu estou fazendo uma coisa errada? E aí eu comecei a pensar sobre o povo dando voltas e voltas no deserto. E é interessante, e eu faço essa pergunta para você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, e aproveitando a questão do tempo, aguarde até o final a gravação, a aula, que é benção, vai até o finalzinho. Não sei quantos anos você tem, mas eu te faço uma pergunta. Há quantos anos você está esperando por uma benção? Há quanto tempo você está aguardando ansiosamente por aquele milagre, por aquele presente, por aquela promessa? Há quantos anos? A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram avançados em idade. O que seria avançados em idade? E a Bíblia permite a gente conjecturar, pensar aqui. Mas tendo como exemplo Abraão e Sara, 99 anos. Independentemente de qual a idade dos dois, eles eram idosos. Já tinha passado o tempo normal de ter filhos. Só que o texto que a gente leu conta a história que naquele momento em que Zacarias, um sacerdote, homem de Deus, irrepreensível, homem de fé, quando ele entra no Santo dos Santos para fazer um sacrifício, porque na época somente os sacerdotes poderiam fazer esse serviço, e diz a Bíblia que enquanto ele está se achegando ao Santo dos Santos, ele olha para o altar do incenso, aqui ó, do lado direito do altar do incenso ele vê um anjo, só que o anjo não é assim igual o Daniel, é bonito, né? É mais feio. Não, pelo amor de Deus. E diz a palavra que o coração dele se perturba, é enchido de medo, ele é tomado pelo medo. E adiantando a história, o anjo fala com ele, ó, Deus tem ouvido as suas orações. Olha que coisa profunda, né? Você tem orado? Você tem buscado? Zacarias orou muitos anos, trabalhou muitos anos. E um belo dia, o tempo de Deus, um anjo chega para ele e fala, Deus ouviu a sua oração. Dani, isso é muito profundo. E literalmente tempo de Deus. Tempo de Deus. E se a gente olhar, examinar, aprofundar um pouco a leitura, como a gente fala assim, não é interessante que seja uma leitura linear, mas uma leitura aprofundada, quando a gente olha alguns detalhezinhos, poxa, ele era um sacerdote, e eu acho que quando a gente já lê assim, a gente já fala assim, pô, sacerdote está sempre no templo, está sempre oferecendo sacrifícios, correto? Nesse contexto aqui, por ele ter sido escolhido pela sorte, não era esse o ponto, nesse principal. O ponto era diferente.
existia uma quantidade considerável de sacerdotes ali. E eles precisavam sortear quem iria, na sua vez lá, oferecer os sacrifícios, queimar o incenso. Os estudiosos dizem que provavelmente 18 mil sacerdotes. Aí você imagina, aí a gente pode até complementar que dessa gama de sacerdotes, muitos ali que viveram uma vida toda no altar de Deus nunca tiveram essa oportunidade, porque não foram selecionados ou escolhidos ali na sorte. Não tiveram sorte. Não tiveram a sorte. E aí olha como a gente vê o detalhe de Deus. A gente fala sobre tempo e como, desde dessa preparação, desse falar de Deus diretamente com ele, se é que assim a gente pode dizer, a gente vai ver que há um cuidado de Deus na escolha do tempo certo para que Zacarias tivesse esse encontro. Porque quando ele se aproxima, né, ele chega próximo ao altar, a gente vê ali, quando eu leio ali sobre a questão do medo, me faz pensar que não era algo comum, não era algo que de certa forma ele não estivesse preparado, talvez estava ali com uma obrigação na cabeça do que ele iria fazer. E a sua rotina como sacerdote. E ele é surpreendido. Eu acho que é até interessante, ele é surpreendido ali por um anjo, algo completamente atípico para aquele momento, embora fosse um local sagrado. Então ali ele é agraciado com o falar de Deus através de um anjo sobre algo em que ele tinha uma vida de oração e que ele colocava diante de Deus essa questão de ter um filho, de ter uma família ali aumentando, né, os seus membros ali de casa. É interessante que ele já era avançado de dias. E me fez pensar aqui, nesse momento de pandemia, claro que a orientação é um isolamento horizontal, né? Tem até gerado discussões políticas que nós não iremos entrar nesse mérito, mas o isolamento horizontal é para que todas as pessoas estejam isoladas dentro das suas casas. Porém, existem os grupos de risco. E entre esses grupos de riscos estão os idosos, os mais velhos. Imagina você, que talvez já está nessa idade avançada, em todo esse cenário contrário, onde você liga a televisão, acessa um site de notícia ou no próprio grupo de WhatsApp, só tem desgraça. Hoje morreram 200, amanhã morre 150, são mais 300 pessoas que foram contaminadas. Em Macaé morreu mais um. Se a gente não ficar atento ao que Deus tem para nós, a gente se perde. Só que Zacarias não estava vivendo um tempo de pandemia, de doença, mas era um tempo difícil, porque assim como Daniel compartilhou, ter filhos era sinal de bênção. Era sinal que Deus era com aquelas pessoas. E eles não tinham filhos. E ele era sacerdote, ele tinha que fazer o seu serviço como sacerdote. E aqui na lição fala assim, apesar da avançada idade, Zacarias estava de prontidão no seu turno. Ele estava ali, não, é o meu dever. Eu preciso fazer a obra do Senhor. Eu preciso cumprir o ide do Senhor. Esta era uma tarefa privilegiada, considerando que o santuário não era tão acessível. Olha que coisa tremenda. Você está tendo um tempo maior de estar na sua casa, buscando mais a Deus. Mas será que toda essa dificuldade, talvez o risco de ser mandado embora do seu trabalho, talvez o risco de alguém da sua família pegar essa doença, isso tem te forçado a não orar mais? A não buscar mais? Com Zacarias a gente aprende que essas dificuldades não o impediu de continuar firme, de continuar irrepreensível. Um ponto que vale a gente pensar e refletir sobre essa questão de que dificuldade que ele passava ali naquele momento, né? Só um outro paralelo para a gente deduzir a idade, né? A gente está falando aí, vamos pensar hoje no nosso conceito de lei. Brasil, idoso é a partir de 65 anos. No mínimo, ele tinha 65 anos. No mínimo. Então, a gente está falando de um senhor de 65 anos com suas atividades sacerdotais
e com a dificuldade, 65 anos, eu tenho um pai hoje que tem 82 anos, e acho que fica difícil com 60, com 70, você pensar em um filho. Então é mais próximo pensar num neto, né? Seria mais sensato a gente pensar num neto. Então o que a gente entende como dificuldades e desafios que Zacarias ele tinha naquele momento junto de Isabel. O Reginaldo ele toca num ponto interessante, que isso ali era algo que poderia trazer um entristecimento à família, porque era uma família que estava diante de Deus, mas que não tinha uma bênção que traria a graça ali, de certa forma, faria com que as pessoas enxergassem que aquela família tinha sido agraciada ali por Deus, que é o contexto de que essa família tivesse filhos. E a gente vai ver um Antigo Testamento e uma cultura judaica que ela força e enfoca muito nisso. O sucesso ali nos contextos familiares eram os pais, as mães e os filhos. Um conceito de família ali completo e pleno. A gente vai ver até em Gênesis 1, 28, né, o mandamento, né, a ordenança em relação a se multiplicar. Né? E enquanto você encontra, você pode pegar aí, fazer uma análise bíblica, todos os contextos que você encontra, mulheres que são estéreis na Bíblia, você está encontrando ali mulheres que estão entristecidas. Aí você vai lembrar aí daquela história também, se eu não me engano, em 1 Samuel, de Eucana, Ana e Penina. Verdade. Que aí você tem um homem que era casado com 2 mulheres, porém ela vivia triste porque ela não conseguiu dar à luz, não conseguiu gerar filhos. E a outra, Penina, ela, sangue nos olhos, a abençoada, ela ainda zombava da fragilidade daquele ponto ali, que era um ponto de humilhação para Ana. E a todo momento que nascia um filho de Penina, assim, ó, nasceu. E o nome também era para provocar Ana, e sempre com esse desdém em relação a ela ser estéril. Então tinha um impacto muito grande no seio familiar essa falta de filhos. Tinha uma possibilidade na lei, né, não em relação à poligamia, mas em relação a se a mulher é estéril, o homem ele tinha ali a possibilidade, ele tinha um direito legal de procurar ali uma concubina, que a gente pode interpretar ou como uma amante ou como uma prostituta, uma mulher terceirizada, fora do contexto do seio familiar, para que ele se reproduzisse e que ali ele tivesse filho. A gente vê essa história até também com Abraão. Entendeu? Então a gente vê até essa confusão, né, que Deus fala assim, ó, você vai ter filho com sua esposa. E ele já antecipa, não, mas ela é muito velha, não tem como com ela. Ele pega ali a escrava dela e ali eles têm um filho. Gera toda uma discussão e uma confusão, porque ele não entende o que Deus ele quer fazer. Deus ele transcende esse pensamento humano. Até o propósito dele. O susto ali, né? Você imagina, você já encontra um anjo e o anjo fala algo para você que, de certa forma, na sua lógica, deveria ser surreal de alcançar. Como? Estou falando de um casal de, no mínimo, 65 anos. Como eu vou ser pai? E era algo ali que talvez não, com certeza, porque o anjo ele fala assim, é a sua oração, estou atendendo a sua oração. Então era algo que estava ali no coração dele. Existia esse desejo de ser completo. E existia a esperança de compreender que Deus ele poderia propiciar isso. Agora, faltou fé em Zacarias, porque quando ele é surpreendido, né, usando a sua expressão, ele é surpreendido com um anjo, e o anjo fala, você vai ter um filho, ele duvida. Nesse texto que a gente leu mais adiante, ele questiona, como é que eu vou ter um filho se eu já sou avançado em idade, a minha mulher é estéril? Como que eu vou ter um filho? Agora pensa a cabeça de Zacarias, o homem, o sacerdote. Todos os dias, pessoas indo ao templo, indo para fazer os seus momentos de sacrifício, de busca, porém, somente o sacerdote poderia entrar, conforme a gente já falou, no Santo dos Santos. Em algum momento, Zacarias fazendo o seu serviço, chega uma pessoa, meu Senhor, eu quero aqui agradecer a Deus, porque de tanto eu orar, eu busquei ao Senhor e a minha esposa foi agraciada, e depois de muita busca, minha esposa engravidou. Imagina, ele tendo que levar um sacrifício a Deus em agradecimento, em gratidão, por alguém que alcançou uma bênção que ele, Zacarias, buscava há muitos anos.
Então isso tudo corrobora, contribui para que Zacarias se assuste e duvide. Então faltou em certo momento fé. Tanto é que o anjo fala assim para ele: por ter duvidado, você vai ficar mudo. E até o período do seu filho nascer, você não vai conseguir falar nada. E assim foi feito. E continua a história, ele vai para casa, depois de algumas horas fazendo o seu trabalho, e diz o texto que Isabel engravida. Diz o texto que ela é agraciada. Chegou o tempo de vitória, tempo de lutas também, né? Sim. Um bebezinho tem as suas dificuldades também. E é interessante que, por que será que Deus fez aquilo com Zacarias? A questão de emudecer. Será que foi uma punição? Olha o que diz a lição. Certamente que o tempo de silêncio e expectativas foram importantes para o amadurecimento da fé deste homem de Deus. Tremendo isso, né? Que mesmo sendo justo e irrepreensível, teve o seu momento de dúvida. Teve o seu momento de titubear. Então aquele período dele, sem poder falar nada, foi importante. Foi essencial para a vida de Zacarias. Forjou. Amadurecer. Mesmo, interessante, né? Mesmo um homem maduro contribuiu também para o seu amadurecimento posterior àquele momento de não poder falar. E é interessante que a Isabel, ela também tinha uma descendência sacerdotal. Ela não era sacerdote, mas tinha descendência porque vinha de Arão. E é muito interessante, depois vocês peguem o texto do capítulo 1 de Lucas, que tem toda a história. Todos nós sabemos que o filho de Zacarias e Isabel, João Batista, preparou o caminho para quem? Para o Mestre Jesus. E eles eram primos. Olha que coisa tremenda. E é interessante que Isabel reflete sua familiaridade com o ministério sacerdotal pela postura que assume diante da revelação dada pelo Espírito de Deus. Qual revelação? Que Maria estava gerando o Messias. Olha que tremendo. Esse momento deve ter sido como, hein? As duas grávidas, as crianças se remexendo. Isabel, ela é impelida pelo Espírito. Deus a revela e ela expressa isso. O bebê que você está gerando é o nosso Salvador. Quais são as lutas que você tem vivido? Quais são as dificuldades que você tem vivido? Mesmo que sejam enormes, mas não permita que o brilho do Senhor seja apagado por essas dificuldades na sua vida. As dificuldades, elas são inerentes. As lutas fazem parte da caminhada. Como o Dani falou sobre forjar, as lutas nos forjam, as dificuldades nos moldam a sermos homens e mulheres melhores, um jovem melhor, um ancião melhor. Não se vê outras menções sobre Zacarias e Isabel na Bíblia. Todavia, esse único relato tem muito a nos ensinar sobre fé, fidelidade, serviço a Deus e milagres. Você tem aguardado algum milagre ainda, Dani? Você já está velho, né? Não, tô novo. Os milagres estão começando a... Ah, é? Estão florescendo agora? Não, sou novo. Que isso? Mas aguardo sim, o Senhor. Aguarda a situação. Mas e se um anjo aparecer para você? Pô, e aí? Com certeza eu tomo um susto também. Você toma susto? Tomo Do anjo? Tomo susto, te confesso que fico com medo. Mas nessa orientação, sendo um anjo do Senhor, eu não titubearia. Procuraria não duvidar. Por mais que seja tendencioso a natureza humana ter dúvidas, eu lutaria o possível para não questionar. É. Mas olha só, Isabel era estéril, gente. Isabel era estéril. Não sei, o seu ovário, o seu útero, alguma coisa, algum órgão reprodutor dela não funcionava.
E mesmo eles sabendo disso, eles permanecem firmes. Eles permanecem convictos. Mas algumas dúvidas podem vir a surgir. Só que é interessante que essas dúvidas, essas dificuldades, não influenciam na caminhada dos dois em direção ao propósito de Deus. O tempo eles não sabiam, porque o tempo pertence ao Senhor. Mas eles sabiam que tinha um propósito. Ainda que alguns elementos da vida de Zacarias e Isabel não sejam comuns a nós, como o modelo de sacerdócio da época, o papel das mulheres, e até mesmo o impacto social de não ter filhos, toda a história que o Daniel compartilhou aqui com a gente, suas vidas nos inspiram de muitas formas. Por exemplo, pessoas fiéis também vivenciam situações difíceis e desagradáveis. Embora muito se pregue hoje sobre o sucesso que advém da fé, a vida vitoriosa prometida pelo Evangelho passa pelo enfrentamento de muitas dificuldades. Muitas lutas, graças a Deus. Só que, todavia, temos uma certeza, gerada pela fé. Deus ouve orações sinceras. Meu amigo, minha amiga, tudo pode estar conspirando para você acreditar que não. Mas Deus ouve sim a sua oração. Deus ouve. Deus, ele conhece. Deus, ele entende o seu sofrimento. Deus, ele sabe das suas necessidades. Mantenha-se firme. Mantenha-se convicto. Nossa humanidade tem seus limites. Nós temos nossos limites. Nossas limitações, porém, não limitam as bênçãos de Deus. Deus é um Deus ilimitado. Só que muitas vezes a gente quer colocar Deus dentro, porque não tem uma caixa aqui. Tem essa caneca bonita aqui do Daniel. Essa vem de fora. Vermelho e preto, então o Mengão é outro patamar, tá? A gente quer colocar Deus dentro de algo limitado. Aí a gente ora, Senhor, eu preciso desse milagre. Ah, Senhor, mas eu acho que por eu ter 65 anos, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que por eu não ganhar talvez um salário X, eu não vou alcançar. A gente ora para Deus em relação ao milagre, mas a gente quer limitar Deus. Deus é ilimitado. E as nossas limitações não vão atrapalhar os planos de Deus. Os propósitos dele para as nossas vidas hão de ser cumpridos. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, só nessa reflexão, uma coisa que eu gosto também da história de Zacarias e Isabel é o seguinte, que aprove a Deus que ali ela fosse agraciada e que João Batista chegou. Mas sabe o que é legal e que motiva a minha fé? É que se por um acaso não houvesse a gravidez, eles continuariam sendo um casal íntegro a Deus. Exato. Eles não buscavam a Deus baseado no que Deus poderia entregar para eles. Eles não buscavam favores. Eles reconheciam quem Deus é. E eu acho que isso atrapalha muito a nossa caminhada. Porque a gente às vezes só busca Deus condicionado a receber alguma coisa. Sim. E a gente quer fazer uma barganha. Você me dá que eu te entrego, você me dá que eu te entrego. E muitas das vezes no momento de escassez é onde a gente consegue reconhecer que o nosso Deus ele é poderoso, que ele é enorme e que nós somos pequenos. E independente se ele vai fazer conforme a minha vontade, o meu querer, que a vontade dele seja feita e prevalecida sobre a minha vida. Independente se ele fizer o que eu quero ou não, ele continua sendo Deus. Isso é muito bom. Isso é muito forte. Todas essas dificuldades nos levam, em alguns momentos, a desanimar. Muitas vezes desanimamos nessa caminhada, deixamos de acreditar por um momento. Mas isso não nos desabilita, não nos desabona a receber as bênçãos do Senhor. Mesmo porque elas não nos são dadas por mérito. Graças a Deus. Não são por mérito.
não são por obras, é por fé. Creio, por isso vivo. É por fé. Então, desanimar em algum momento, se sentir fraco em algum momento, não te desabilita a receber as bênçãos do Senhor. Não te desabilita. Não, você não está deixando de cumprir algum requisito. Isso faz parte. Porque suas promessas e propósito têm tempo certo para se cumprir. Tempo certo. E o tempo de Deus é o melhor. Você pode até achar que está demorando essa bênção a chegar na sua vida. Mas na hora certa, porque na hora certa é a hora de Deus, ela vai chegar. A nós cabe servir com alegria e singeleza de coração, crendo que na presença do Senhor há toda a força necessária para isso. Perceberam? Paulo diz que quando estou fraco é aí que sou forte. Deus fala, digo fraco, sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente isso aqui, ó. Crendo que na presença do Senhor há toda a força necessária para isso, para vencer, para romper. É na força dele, não é na força do nosso braço. O Antigo Testamento já diz, né? Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. É na força de Deus. Então busque em Deus essa força. Zacarias e Isabel buscaram no Senhor. Oraram a Deus durante muitos anos. Porque eles entendiam que Deus era a fonte inesgotável da força deles. Eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades. Mas foi necessário aguardar um tempo. Foi necessário esperar. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Então é isso que Zacarias e Isabel ensinam para nós. Falar, irmã Isabel, um abraço para a nossa irmãzinha Isabel, estamos com saudade, Deus abençoe sua vida, não só da irmã Isabel, mas de todos vocês, diaconia, pessoal da comunicação, ensino, oração, nosso pastor, Leite, enfim, todos vocês estamos com muita saudade, que estejamos orando mais e mais, para que esse tempo de pandemia passe logo, se for da vontade de Deus, né? E seja frutífero, que seja esse momento Exato. igual ao momento em que Zacarias estava mudo. Boa, olha Que aí. seja frutífero pra gente. Isso aí, ó. Aquele tempo que Zacarias ficou ali, ó. Isso aí. Aí, já até aproveito, às vezes, nesse momento de pandemia que há o tédio, que a gente fica desesperado, te convido, cale-se, irmão. Cale-se e espere no Senhor. É melhor para nós. Amém. Mas depois, né? Ó, a gente tá finalizando. Você finalizou? Amém. Só quero lembrar pra vocês que embaixo desse videozinho nosso muito bonitinho, que eu espero com fé que tu ouviu até o final, se ouviu até aqui, saiba que você estará no céu. Tem aqui um questionáriozinho muito legal que a gente quer testar o teu conhecimento. Isso vale ponto pra nossa gincana que tá rolando. A gincana não equipe parou. vermelha, ó. É nóis, Aí, hein? ó, Equipe coordenador, vermelha, hein? Aí, ó. Partidarismo aí. Mas eu quero te convidar, por favor, assista esse conteúdo e também motive o teu irmão, passar lá, poxa, tô com a minha mãe, ela não tem televisão, não tem nada que Olha consiga aí, ó. assistir. Aí é o seu momento. Olha aí. É o seu momento de ser um agente de Deus. Você vai pegar o teu celular em nome de Jesus e vai gastar os seus dados para que ela assista esse conteúdo. Investimento. E veja Deus, isso aí. Depois brinca com ela lá com as perguntas, com as respostas. O importante é que nesse momento a gente venha ser edificado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui, ó, por aqui, não sei por onde vai aparecer, vai estar aqui os links das nossas redes sociais. Só tu acessar, vai ver um montão de coisa legal, com gente bonita, entendeu? Vai estar a minha foto lá com Vai ter um anjo? certeza. Vai ter um anjo na direita? Beleza, um anjo na direita. Onde que é a direita? Vamos que escreve aqui, ó. Vai ter um anjo aqui, ó. Pum, olha o anjo. Não, é susto. Show? Tamo junto, fiquem na paz. Até a nossa próxima escola dominical online.